De volta a Brasília ao vivo, repórter Catiúcia Sotomayor está acompanhando a operação da Polícia Federal, que acontece na capital federal e também no Rio de Janeiro. Quais são as novidades? Recapitula para a gente o que já se sabe até agora, Catiúcia. Tá bem, Adriana. Então, os policiais apreenderam os celulares do ex-presidente e da esposa dele, Michele Bolsonaro, hoje na casa que fica no Jardim Botânico, a residência que é paga pelo PL e onde o presidente, a esposa e a filha moram desde que voltaram dos Estados Unidos. Michele entregou a senha do aparelho celular, o presidente Bolsonaro não. E vale lembrar, ninguém é obrigado a fornecer senhas de aparelho celular, porque ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Então, eles têm o direito a não entregar as senhas desses aparelhos celulares. De qualquer forma, os aparelhos foram apreendidos e a polícia vai tentar ver o que tem dentro do celular. Jair Bolsonaro foi intimado e deve prestar depoimento na Polícia Federal ainda hoje, daqui a pouco. Ele não foi alvo de mandados de prisão preventiva, são 6 mandados de prisão preventiva, 16 mandados de busca e apreensão, mas a polícia esteve na casa dele no condomínio Jardim Botânico, onde ele mora, como eu disse, desde que voltou dos Estados Unidos, e também deve fazer busca e apreensão na casa dele no Rio de Janeiro, cumprindo mais um mandado. Os advogados do presidente estão voando aí de São Paulo para acompanhar a oitiva de Bolsonaro marcada para daqui a pouco na sede da Polícia Federal. A Jovem Pan vai acompanhar todo esse depoimento. A manipulação desses certificados de saúde está sendo investigada no âmbito do inquérito das milícias digitais, cuja relatoria está com o ministro Alexandre de Moraes, e isso daria então ao STF jurisdição sobre militares. Eles podem ser presos nesses casos que a Suprema Corte assume como assunto de relevância da Suprema Corte. A operação apura se cartões de vacinação do ex-presidente Bolsonaro, de familiares dele, inclusive da filha de 12 anos, e de ajudantes, foram adulterados com informações sobre a vacinação da Covid-19 para permitir uma coisa, a entrada do grupo nos Estados Unidos e ainda sustentar, segundo a Polícia Federal, o discurso ideológico anti-vacina. São 16 mandados de busca, como eu falei, 6 de prisão aqui e no Rio de Janeiro. 6 pessoas já foram presas, 4 pessoas no Distrito Federal, 2 pessoas no Rio. Entre os presos estão o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid Barbosa, e 2 seguranças também do ex-presidente Bolsonaro, o policial militar Max Guilherme e o militar do Exército Sérgio Cordeiro. Os 2 atuavam na proteção pessoal de Bolsonaro quando ele estava na presidência. A denúncia é que os cartões do ex-presidente, da filha Laura e do ajudante de ordem, e também da esposa dele, do filho dele, da família, teriam sido falsificados no sistema do Ministério de Saúde com o objetivo de garantir a entrada da comitiva nos Estados Unidos sem a vacinação. Outros membros do grupo, como é o caso da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, estão com as informações em análise também, mas inicialmente a polícia verificou que a falsificação teria sido feita exatamente nos documentos do presidente, da filha e da família do ajudante de ordens. A outra informação, a inclusão desses dados falsos teria acontecido entre novembro de 2021 e dezembro do ano passado, quando Bolsonaro estava nos Estados Unidos. É isso, Catiúcia, fica em contato com a gente, volta a qualquer momento. Amanda, uma informação um pouquinho mais técnica: esses dados falsos teriam sido inseridos no Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações, chamado de SIPNI, e também na Rede Nacional de Dados em Saúde, RNDS, do Ministério da Saúde. E fala-se em crimes como infração de medida sanitária, associação criminosa, inserção de dados falsos em sistemas de informação e corrupção de menores. Os crimes já são classificados, os possíveis, prováveis crimes. Sua análise em 1 minuto e meio agora, se possível, Amanda. Eu acho que até onde chegou
esse absurdo ideológico da família Bolsonaro, do entorno bolsonarista, nessa insistência de não seguir a ciência, de não seguir a medicina, de resistir a isso, contrariar as próprias políticas públicas exigidas, adotadas pelo governo e mais, ser acusado de falsificar dados, de forjar, de fraudar um documento público, quer dizer, de inserir, entrar nesses sistemas que são sistemas oficiais e públicos para forjar documentos. O líder do país, a gente está falando da liderança máxima do país, do presidente da República, que devia dar o exemplo, fazer isso deliberadamente, ordenar que subordinados o fizessem, de uma desfaçatez, de uma gravidade difícil de expressar e difícil de encontrar paralelo, nesse sentido ideológico mesmo, de como a ideologia contaminou todo esse governo, estava no entorno desse governo e é indissociável desse governo. Beraldo, mais 1 minutinho e meio, por favor. Rapidamente, a gente precisa lembrar que essa questão de fraude é muito séria. A gente teve, no final do governo Dilma, uma nomeação fake do presidente Lula, do atual presidente Lula, para um cargo de ministro para se livrar das garras da justiça brasileira. Então, ver a esquerda muito indignada porque houve uma tentativa, supostamente há uma acusação de uma suposta fraude no cartão de vacinação, a gente precisa lembrar que a esquerda inaugurou esse tipo de prática lá atrás e que essas pessoas não foram responsabilizadas. Aliás, a Dilma está lá na China, em Xangai, ganhando $200 mil por mês porque está representando o Brasil num dos bancos de desenvolvimento mais importantes do mundo. Quer dizer, tanta gente qualificada e boa aqui, mas não, quem nos representa lá é a Dilma, depois de ter protagonizado este golpe gravado, que ninguém tem absolutamente nenhuma dúvida de que ele aconteceu, mas ela foi premiada e o Lula está aí de novo, presidente da República. Bom, já a gente segue com o giro com os nossos comentaristas, falando dessa ação da Polícia Federal de hoje. E só acrescentando, o advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, Paulo Cunha Bueno, está viajando nesse momento para Brasília. Ele vai acompanhar, claro, o ex-presidente na oitiva à Polícia Federal nesta quarta-feira. E também outros advogados estão indo, aliados de Jair Bolsonaro também estão se dirigindo para Brasília, depois desta operação que teve início nesta quarta-feira. E mais 4 pessoas, no caso, 4 pessoas foram presas. Jair Bolsonaro só foi alvo de busca e apreensão na casa dele. Rede Jovem Pan News. Pontualmente 9 horas. Repita. 9 horas. A gente segue falando sobre a operação que acontece nesta manhã em Brasília e também no Rio de Janeiro. Os celulares apreendidos, Amanda Klein, de Jair e de Michele Bolsonaro. Michele Bolsonaro teria fornecido de imediato a senha do seu aparelho. O presidente ex-Jair Bolsonaro ainda não. E como a repórter Catiúcia Sotomayor trazia para a gente há pouco, não seria obrigado, segundo a lei, a fornecer a senha, o cidadão, uma vez que não se deveria produzir provas contra si próprio. Deve haver um limite para não se fornecer esse acesso e também, muito possivelmente, outros documentos podem ter sido apreendidos nessa residência do ex-presidente Bolsonaro ainda nesta manhã. Amanda, em 1 minuto, por favor. Sim, Adriana, o limite é o limite da lei, né? O que a lei lhe garante. Isso o advogado vai informá-lo. Eu estou muito curiosa para saber qual vai ser a linha da defesa, porque é isso, o cerco vai se fechando. E a gente percebeu, até o Beraldo comentou anteriormente sobre a morfina e tal, o que eu estava avaliando não era se eles têm ou não direito à defesa. Lógico que o Bolsonaro, o Anderson Torres e qualquer cidadão tem direito à defesa. O que eu estava avaliando era se a estratégia de defesa faz sentido ou não e se ela é eficaz ou não. Se alguém precisa se defender dizendo que estava sob dose de um remédio, que aí depois os especialistas em saúde já disseram, olha, para ter uma dose de morfina que atrapalhasse as faculdades mentais, teria que ser uma dose altíssima, não condizente com o quadro de saúde do ex-presidente da República, é sinal de que as estratégias de defesa estão escassas, de que é difícil se defender. Então, você tem que adotar uma estratégia de defesa aparentemente falha, e é tão falha que virou meme rapidamente nas redes sociais. Então, estou curiosa para saber, pouco tempo para programar
tramar e para pensar numa estratégia de defesa o que o presidente vai alegar nesse depoimento da Polícia Federal. Acho que teremos uma quarta-feira bem cheia e bem quente. Beraldo, também 1 minuto. Qual que deve ser a tese da defesa? Rapidinho, por favor. A gente precisa avaliar primeiro se encontrarão nos celulares efetivamente alguma prova de que isso aconteceu e de que forma esses certificados foram usados, em que momento. Imagino que através da tecnologia que há aí para decifrar isso, vão encontrar se houve ou não houve crime, se esse crime, o produto desse crime foi útil, foi utilizado, serviu para alguma coisa ou não. Eu volto a insistir que, salvo engano, para você entrar nos Estados Unidos, você poderia entrar com o exame contra a Covid feito no dia do embarque. Então, não necessariamente havia uma causa. Vamos fraudar o certificado de vacina para poder viajar aos Estados Unidos. Esses detalhes todos precisam vir à tona, a gente precisa conhecer exatamente o que está por trás dessa acusação para fazer algum juízo de valor sobre esse caso. Sim, a gente vai continuar acompanhando esse caso, falando com os nossos comentaristas e também com as informações de Brasília. A hora, Jornal da Manhã, 9h03. Repita. 9h03. Amanda Klein, há pouco, a presidente do PT também fez postagem com relação ao assunto no Twitter e disse o seguinte: dia quente logo cedo em Brasília. A Polícia Federal faz buscas na casa de Bolsonaro e prende ex-ajudante Mauro Cid. Operação fraude em cartões de vacinação e rede de dados em saúde de Bolsonaro, familiares e outros para emitir certificados falsos. Agora, Amanda, possivelmente a oposição vai se aproveitar dessa situação toda também? Com certeza, tem toda a repercussão política, Adriana. É uma pergunta boa que você faz. Só para voltar um pouquinho, claro, e esclarecer uma informação, né, que o Beraldo falou, podia viajar sem certificado de vacinação, de repente só com comprovante de vacina. O que interessa é que, segundo a PF, houve a mudança, houve a fraude nesse certificado de vacinação dessas pessoas, né? A investigação da PF aponta para isso e você leu, né, Adriana, isso anteriormente. Dados vacinais falsos sobre Covid-19 em 2 sistemas exclusivos do Ministério da Saúde, Programa Nacional de Imunizações e Rede Nacional de Dados em Saúde. Isso é um fato, não cabe tergiversação de quem é a culpa, quem foi responsável por isso. Isso é que está sendo investigado e é por isso que essas pessoas vão prestar depoimento. Mas parece certo que houve uma mudança no certificado vacinal dessas pessoas investigadas, tanto que a Polícia Federal levou a cabo essa operação e é ela que está afirmando uma investigação séria, contundente da Polícia Federal. Agora, sobre a repercussão política, eu acho que esse é o próximo capítulo, já está enorme nas redes sociais, Adriana. É o assunto mais comentado. Os governistas estão em polvorosa, porque ontem houve uma vitória importante da oposição com a não votação desse texto, com a retirada da pauta, que, aliás, é uma prerrogativa do presidente da Câmara, Arthur Lira. Ele não está infringindo o regimento. O Beraldo falou que era um ato antidemocrático. Não é ato antidemocrático, é um ato coberto pelo regimento da Câmara dos Deputados. O Arthur Lira tem a prerrogativa de fazer isso a pedido do relator do projeto, o Orlando Silva, que falou que precisava de mais tempo para negociar alguns pontos. E ele pode decidir isso unilateralmente. Então, não tem nada de errado nem antidemocrático aí, só para esclarecer mais esse ponto. Agora, voltando à repercussão política, isso enfraquece cada vez mais a figura do presidente da República, Jair Bolsonaro, como um candidato em potencial para daqui a 4 anos, para 2026, e fortalece os seus herdeiros políticos, e a gente tem alguns deles, os herdeiros diretos, como Tarcísio de Freitas, possivelmente Michele Bolsonaro, e os indiretos, que são do mesmo campo em que ele atua, o campo da direita, o Romeu Zema, o Ratinho Júnior, o governador do Paraná, e por aí vai. Então, fortalece talvez uma alternativa para a direita em 2026 e fecha o cerco contra Bolsonaro. Agora, ninguém tem ilusão de que o bolsonarismo vai desaparecer ou de que o bolsonarismo não vai reagir nas redes sociais. A gente sabe muito bem como eles se articulam e se organizam muito bem nas redes sociais, mas durante um tempo eles ficam sem resposta, como aconteceu no caso das Joias das Arábias, porque tem alguns casos que eles são muito pedagógicos e ilustrativos, eles são muito ricos em imagens, como era o caso daquele colar de brilhantes maravilhoso, aqueles relógios caros, cravejados de ouro e brilhantes. Isso é muito ilustrativo, é muito difícil combater essa imagem, o dano que ela causa, assim como é muito difícil
difícil você combater uma fraude que está ali, alguém fez, né? Quem foi o responsável, quem fraudou, quem acessou aquele sistema? É disso que se trata. Você pode até bolar ali uma tática de defesa, e é diferente a defesa jurídica da defesa política. As duas virão, provavelmente andarão juntas, mas na esfera política vai cair naquela rota de ideologia, como já caiu aqui nesse debate da Jovem Pan, e você aponta para o outro lado, fala de lava-jato, de corrupção e tal, porque fica difícil tratar o fato pelo que ele é, que é um fato grave e, ao que tudo aponta, tem culpados. Ô, Beraldo, e fazendo essa leitura política das consequências, é cedo ainda fazer essa leitura política ou já imaginando que o ex-presidente possa ter outros problemas lá na frente e até a própria discussão no TSE? Não, sem dúvida. O que a Amanda disse em relação ao meu comentário da postura antidemocrática do presidente Arthur Lira no dia de ontem, eu volto a afirmar. Arthur Lira não agiu ontem como deve agir o presidente de uma casa legislativa que precisa conviver com oposição e situação. O presidente Arthur Lira esteve com o presidente Lula na manhã de ontem, conversaram sobre as demandas dos deputados na Câmara dos Deputados. Quando Arthur Lira chegou, deu uma entrevista que foi passada, inclusive, aqui na Jovem Pan, dizendo que, se não houvesse votos suficientes, ele tiraria de pauta, afirmado por ele não colocaria em votação. Aí o PL foi para a ordem do dia, foi para ser votado e, em cima da hora, o relator pediu para tirar, que não é um processo simples, não. Demandou ali uma discussão e tal, até que eles pressionaram para tirar de pauta. Então, ontem, a postura de Arthur Lira era de um apoiador do governo federal, do Poder Executivo, não era do presidente da Câmara dos Deputados. Essa é minha crítica, porque ele não deve se comportar dessa maneira. Isso não é bom para o processo legislativo e, reafirmo, deveria ter sido colocado em votação, sim, para que quem tivesse mais votos ganhasse. E, aparentemente, quem ganharia seria a oposição, ao perceber que esse PL tratava, assim, de censura que o próprio governo já estava praticando com o apoio do STF. Amanda não está concordando. Não, Beraldo, porque eu acho que a tua memória está te traindo. O Arthur Lira, faz alguns meses, vestiu a camiseta de campanha Bolsonaro 2022. Isso foi no lançamento da candidatura do Bolsonaro. Quantas vezes o Arthur Lira atuou... Peraí, deixa eu falar. O Arthur Lira foi eleito para o mandato passado como presidente, seu primeiro, à frente da Câmara dos Deputados, com a ajuda do governo Bolsonaro, e atuou o tempo todo favoravelmente às pautas do governo Bolsonaro. Tirava e colocava em votação ao seu bel prazer quando ele sentia que tinha votos suficientes para aprovar pautas de interesse do Poder Executivo. Isso é do jogo, isso é política. Tratar a política com essa coisa meio ingênua, inocente, como se os atores não tivessem lado, se não tomassem lados em determinadas pautas, como se o presidente da Câmara tivesse que ser um opositor do Executivo. Então, ele foi um apoiador do presidente Bolsonaro e agora ele tem que ser um opositor do presidente Lula. Como é que funciona isso? Amanda, não isso é uma visão muito superficial da política, uma visão ideológica. Me desculpe, Amanda. O Lira não foi um apoiador de Bolsonaro, só para entender. Porque você a visão superficial é sua e me parece que você está fazendo isso de forma proposital. Uma coisa é o alinhamento do presidente da Câmara dos Deputados com o presidente da República e o governo para que coloque em discussão e votação aqueles temas que mais interessam ao governo. Agora, uma vez que esse tema vai à votação, que se vote. Ele não pode se comportar, enquanto presidente da Câmara, representando todos os deputados, como alguém que está ali para defender interesses numa votação tão importante como foi o do PL da censura de ontem. A postura dele não tem nada a ver em ter alinhamento, em ter uma relação com o Poder Executivo. Isso sim é do jogo. Agora, dizer que só se não tiver voto, não vou votar. Isso não. Isso ele está encampando o papel de líder do governo, enquanto presidente da Câmara. E este é um papel reprovável para quem tem o dever, a obrigação de representar um poder da República. Isso é um ponto fundamental e que não tem nada de raso nessa colocação que eu estou fazendo. Então, acho melhor você parar de acompanhar a política, porque isso existe desde que o mundo é mundo.
E sempre existiu. Desde o seu sempre mundo, existiu. Amanda, que defende não é no meu o PT mundo, não. e tudo não que é no meu aconteceu mundo, no governo do PT. Esse é o seu mundo. Do meu mundo como jornalista que acompanha, que cobre política há 2 décadas. É nesse sentido que eu estou falando. É a real política. Esse é o problema. Desde que o Lula se tornou presidente da República. Essa é a sua referência. A minha referência, não. Minha referência de Supremo Tribunal Federal é Leomar Balheiro, é Bilac Pinto, é Oscar Dias Correia. Não é quem está lá hoje, não. Minha referência de presidente da República é outra. Não é a sua. Essa é a nossa diferença, porque eu acompanho isso um pouco mais de trás, um pouco antes de você. Desde Tancredo Neves. Talvez você seja mais velho. Talvez seja por isso. Talvez seja por Não, porque o meu interesse remete à época em que o Brasil tinha um horizonte, o Brasil tinha um caminho. Essa é a diferença. Talvez seja por isso. Olha, Beraldo, deixa eu te esclarecer uma coisa. Quando Arthur Lira era presidente da Câmara, talvez você tenha esquecido, quando a comissão especial derrubou aquela PEC do voto impresso, o Lira, mesmo assim, pôs em votação na Câmara dos Deputados a pedido de Jair Bolsonaro. Ele, sim, contrariou o que era praxe naquela época, segundo o regimento, segundo historicamente e tradicionalmente se fazia na Câmara dos Deputados. Ou seja, se uma matéria é derrubada em comissão especial, ela nem segue para plenário. Mesmo assim, atendendo a um anseio, a um pedido, a um interesse do Poder Executivo, do então presidente Jair Bolsonaro, ele colocou em votação e aquilo foi novamente derrotado na Câmara dos Deputados. Então, você tem aí o presidente da Câmara agindo nas suas palavras, como que a gente caracterizaria como líder do governo. As coisas são assim, elas acontecem no mundo da política assim, então não adianta a gente ter essa visão ideológica e superficial de que as coisas acontecem como se fosse no mundo de Poliana inocente. Todo mundo tem seus interesses. Você ficou defendendo as Big Techs, o Google, como se o Google não fosse um grupo que tivesse interesses econômicos, interesses mercadológicos, e como se tivesse feito um lobby fortíssimo para que esse PL não fosse aprovado. Tanto que colocou uma peça de propaganda no alto da sua página para você entender como o PL das fake news poderia piorar a sua visão sobre o que era verdade e mentira. Colocou isso como se fosse um fato e, na verdade, era uma propaganda. Ele ocultou o que era propaganda, apresentando como se fosse um fato, uma visão única da realidade. E está aí a maior prova de como as redes sociais são poderosas, podem usar o algoritmo a seu favor para expor a sua visão de mundo e para controlar a nossa, de todos nós, sociedade e réis mortais. Por isso que está sendo investigado pelo CAD, por isso que foi autuado pelo Ministério da Justiça e por isso que foi convidado a depor os representantes dessas Big Techs pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Não é porque eles são sempre bonzinhos, é porque eles são investigados por uma série de possíveis crimes de desinformação, de desrespeito às leis do consumidor, de um consumo, de uma abordagem que seja ampla e que seja leal para os dois lados e não que seja enviesada. Agora, se a sua visão é que assim, tem um lado que é só bom e o outro que é só ruim, aí fica muito difícil a gente discutir as coisas de um ponto de vista pragmático. Jamais falei isso. Tenho inúmeras críticas à falta de transparência das redes sociais. Acho que tiveram um papel de favorecimento da esquerda brasileira durante o ano passado, durante as eleições, um papel vergonhoso. Entretanto, tenho obrigação de defender aquilo que é certo. São empresas privadas que têm o direito, como o Google fez, de colocar ali um link que a pessoa precisava clicar para ler do que se tratava, diferente de empresas que são concessão pública, que colocaram nos seus jornais de maior audiência, publicaram editoriais ali defendendo o seu ponto de vista, defendendo a aprovação do PL. Por que alguma empresa que tem concessão pública defende a sua visão política e uma empresa privada não pode fazer? Se há um problema de falta de transparência, se há um problema de falta de identificação de atores e autores com postagens na internet, vamos tratar disso. Agora, que essas empresas têm o direito de defender, me perdoe, mas elas têm sim. Qualquer um pode defender o seu ponto de vista. Né? Elas têm que dizer que é propaganda, da mesma forma que o veículo de comunicação assume que é um editorial, ou seja, que é uma opinião sua, é isso que quer dizer um editorial, é uma opinião daquele veículo de comunicação, não quer dizer que seja verdade absoluta. Então, se a rede social faz a mesma coisa, ela tem que assumir que aquilo é propaganda. Foi isso que disse ontem a Secretaria Nacional do Consumidor. Se o Google quiser veicular aquele anúncio, ele pode veicular, tem todo o direito de fazer isso. É uma entidade privada, só que ele não é um ator inerte e que não responde, não pode ser responsabilizado
responsabilizado pelas mesmas leis que regem o mundo real. É disso que tratava o PL, que traria supostamente mais transparência e mais liberdade na internet. É para que essas redes sociais, a gente já mudou completamente o assunto, já a gente volta, porque a gente fez a maior digressão, mas é para que essas redes sociais possam ser responsabilizadas por atos ilícitos, já considerados atos ilícitos no mundo real, onde todos nós vivemos, só que cada vez passamos mais tempo no mundo virtual, para proteger crianças e adolescentes, para tornar atos ilícitos, incitação à ódio e à violência na internet. Não é possível. Eu, como mãe de uma criança pequena, imagino as mães, então, de adolescentes, como elas se sentem com seus filhos expostos na internet, tanto que elas ficam controlando o acesso que eles têm às redes sociais. Não seria melhor, então, se a gente pudesse contar com a prudência, com o dever de cuidado dessas mesmas plataformas, para que elas banissem conteúdo, por exemplo, que promova ataques a escolas, que incite violência, que incite automutilação, que é o que a gente tem visto recentemente, casos de adolescentes no Brasil e nos Estados Unidos se automutilando para cumprir etapas de uns jogos sórdidos que acontecem nas redes sociais. Será que a gente não tem que pedir, exigir que elas sejam responsabilizadas pelos mesmos crimes que qualquer um de nós, cidadãos no mundo real, somos responsáveis civil e penalmente? Por que elas não podem ser responsabilizadas civil e penalmente no mundo virtual? Por que esse conteúdo tem que circular sem que ninguém cheque nas redes sociais abertamente? A gente viu nos ataques às escolas recentes, começou com o da Vila Sônia, aqui em São Paulo, depois o conteúdo que circulou nas redes sociais, promovendo novos ataques. Quantos adolescentes, a PF teve que agir com inteligência, monitorando esse conteúdo na internet para poder debelar outros crimes parecidos que potencialmente aconteceriam, porque as próprias redes sociais já não fazem esse serviço antes da PF ter que ficar monitorando, porque as próprias redes sociais não impedem que isso circule. Se isso é crime no mundo real, como é que não vai ser crime no mundo virtual, Beraldo? É disso que se trata. Se a gente for ser honesto, é disso que se trata esse projeto. É a gente responsabilizar um ator que tem um poder enorme e que age como se fosse passivo e como se aquele algoritmo fosse isento e imparcial. E não é. Aquele algoritmo ele é montado de um jeito que ninguém sabe como, porque é uma caixa preta, segundo critérios que representantes não eleitos definem, e nós somos obrigados a simplesmente engolir isso sem que eles tenham nenhuma responsabilidade. Liberdade de expressão vem com responsabilidade. É isso que o Alexandre de Moraes sempre ressalta, o binômio que rege a nossa Constituição. Liberdade com responsabilidade. As redes sociais só querem a liberdade sem nenhuma responsabilidade. Como é que nós ficamos? Beraldo, para fechar esse giro, por favor. Não, você está assumindo que as redes sociais, elas compactuam, elas fomentam a violência. E isso não é verdade. Você tem golpes aplicados através de telefones celulares. Então, vamos trazer as operadoras de telefonia para se responsabilizarem também por aquilo que é falado através dos seus telefones. A gente tem crimes que são combinados em bares, então vamos trazer o dono do bar para ser responsabilizado também pelo que está acontecendo ali. As redes sociais precisam sim prestar informação, precisam ter conhecimento daquelas pessoas que estão usando as suas plataformas. Eu concordo com você, precisa parar de manipular o conteúdo como fez a favor da esquerda nas últimas eleições. Agora, o fato concreto é que o que estava sendo discutido ali era muito mais amplo do que isso. E você, Amanda, é mãe, eu sou pai de crianças pequenas. Se a gente vai falar de regulação de conteúdo, eu também quero que seja regulado conteúdo de portal de notícia, que quando você vai ler as informações sérias do dia, que a gente espera que os nossos filhos leiam para se informarem do que está acontecendo, esses portais colocam ali publicidade das suas próprias matérias, remetendo a comportamento sexual altamente questionável, causando uma deturpação do comportamento de adolescentes aqui no Brasil. E isso é visto com a maior naturalidade, porque se fala de sexualização de criança como se fosse uma coisa natural, show de travesti para criança como se fosse uma coisa natural, pois eu, como pai, acho isso uma aberração. Isso sim a gente tem que discutir. Por que esses portais podem colocar esses conteúdos ali a um clique de qualquer pessoa de forma impune, enquanto frustram toda a estrutura familiar que uma pessoa pode ter?
Isso, para mim, é também uma vergonha muito mais grave, com muito mais efeito prático do que a gente ficar imaginando que o ataque de Blumenau aconteceu por causa de um grupo de internet e tal. Não é assim que acontece. E outra coisa, tanta preocupação com as crianças, eu quero saber quantos guardas armados, quantas câmeras de monitoramento, quais foram as medidas adotadas para proteger efetivamente as crianças na escola. Vamos lá no interior do Maranhão saber o que o governo, o senhor Flávio Dino, que vem de lá, o que ele fez para proteger as crianças do Maranhão? Nada! Nada. Ficam aí discutindo PL da censura por uma questão ideológica, por discurso para os seus apoiadores, mas na prática têm instrumentos e nada fazem.